Olá. Vamos começar com uma sensação que, arrisco dizer, é quase universal hoje em dia. Hum, Aquela pressão na nuca para ser mais produtivo, sabe? Para se aprimorar constantemente. sim, o tempo todo. E o mais estranho é que isso vem com um cansaço, um esgotamento que não faz sentido, porque muitas vezes a gente nem está trabalhando no sentido tradicional. Exato. Fico pensando, e se, sem a gente perceber, a gente virou o nosso próprio chefe? E pior, o chefe mais carrasco que a gente já teve na vida. Você tocou no ponto central. Esse sentimento não é um defeito pessoal, um problema seu. É o sintoma de uma transformação social, gigantesca. Uma mudança de paradigma. Totalmente. A gente está no meio de uma transição, assim, fundamental. Saímos de um mundo que era governado por regras externas, por disciplina, Certo. e caímos de cabeça num novo sistema, onde a palavra mágica é desempenho. Do você deve pro eu posso. Exatamente. E nosso papo hoje é sobre essa viagem e as consequências, às vezes, bem amargas que isso trouxe. Ok, vamos desempacotar isso. Para entender onde a gente chegou, acho que vale a pena olhar pelo retrovisor, né? Pro que alguns pensadores chamam de sociedade disciplinar. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. A imagem é um mundo de muros, de regras muito claras. Pensa na escola da nossa infância. As matérias se chamavam disciplinas. Sim, Tinha uma sirene que gritava a hora do recreio e a hora de voltar para a sala. E sempre tinha um inspetor no corredor com aquele olhar de "estou de olho em você". e essa lógica era um molde que se aplicava a tudo. A fábrica tinha o cartão de ponto, o hospital tinha os horários de visita rígidos, O quartel? o quartel, a hierarquia militar. A ideia central era sempre uma estrutura externa que observa, que controla e, se precisar, que pune. Não importava o que você sentia, o que importava era o que você fazia. Perfeito. O sistema não estava interessado na sua paixão ou no seu propósito de vida. A lógica era quase como um adestramento, sabe? Ele só precisava que seu corpo estivesse no lugar certo, na hora certa, fazendo o movimento certo. E a sua alma, os seus sonhos, isso era problema seu, para resolver depois do expediente. Exato. E isso criava uma divisão muito nítida na vida. Era como se o trabalho fosse um uniforme. Você vestiu o uniforme às 8 da manhã. E tirava às 6 da tarde. Isso. E quando você tirava, pronto. Você era você de novo. Podia ir pro bar, tomar uma cerveja, assistir ao jogo, ficar com a família sem um pingo de culpa. Sem aquela ansiedade de que deveria estar produzindo algo. Exatamente. O dever tinha hora para começar e, mais importante, hora para acabar. Essa liberdade, mesmo que fosse só das 6 da tarde em diante, era real, era palpável. A vigilância e a punição garantiam a produção, mas elas não tinham a pretensão de invadir a totalidade da sua vida. O controle era visível. Visível, externo, e por isso mesmo era possível se rebelar contra ele, ou pelo menos se distanciar. O problema é que esse modelo foi trocado por outro. Um modelo muito mais sutil. E mais sedutor, imagino. Muito mais. E por isso mesmo infinitamente mais invasivo. E essa troca nos joga de cabeça no mundo de hoje. Esse mundo que você descreveu de muros e uniformes parece quase, sei lá, em preto e branco. Sim, é uma boa imagem. Quando a gente olha para hoje, com home office, freelancers, a vida de nômade digital, as cores são outras. A promessa de liberdade é enorme. Mas essa liberdade é complicada, né? É o paradoxo. Os muros da fábrica caíram, só que agora o trabalho está na nossa casa, no nosso celular, na nossa cabeça 24 horas por dia. Não tem mais gerente olhando por cima do ombro. Exato, porque nós internalizamos o gerente. Ah, O que é fascinante e um pouco assustador é a mudança psicológica. Aquele comando que vinha de fora, o tu deves, foi trocado por um impulso que vem de dentro. o eu posso. O eu posso. Eu posso trabalhar até mais tarde, eu posso fazer mais um curso, eu posso começar um novo projeto. Parece liberdade e, de certa forma, é. Mas Mas se torna uma forma de coação muito mais eficiente, porque agora é a própria pessoa que se explora. E ela faz isso acreditando que está se realizando. que está atingindo seu potencial máximo. Exato. É a armadilha perfeita. Se antes o objetivo era cumprir o horário, agora não tem mais linha de chegada.
O céu é o limite. E essa lógica da performance limitada, ela vaza como uma tinta para todas as áreas da vida. Todas. Um hobby não é mais só para relaxar. Você tem que otimizar seu hobby. Correr mais rápido que o amigo, tocar piano melhor, aprender um idioma nas férias. Tudo vira meta. Tudo. E a tecnologia acelera isso de uma forma brutal. A gente tem aplicativos para monitorar a qualidade do sono. E a primeira coisa que muita gente faz ao acordar é checar a nota do sono. Já começando o dia com uma avaliação de desempenho. É surreal. Garrafas d'água inteligentes que te dão bronca se você não bateu a meta de hidratação. A performance se estende a tudo. Vemos jovens buscando medicamentos não por disfunção, mas para performar melhor na vida sexual. Tudo, absolutamente tudo, vira uma métrica a ser batida. Isso. Mas espera aí. Essa ideia de ser empresário de si mesmo, de ter autonomia, ela não é também empoderadora para muita gente? Onde fica a linha entre esse empoderamento e a autoexploração que você está descrevendo? Essa é a pergunta de $1 milhão e é aí que a coisa fica sutil. É claro que há um aspecto positivo na autonomia, na busca por desenvolvimento. Ninguém está negando isso. De forma alguma, o problema não é o desejo de melhorar, o problema é quando essa lógica se torna a única lógica possível. A linha cruzada quando eu posso deixa de ser uma possibilidade e vira uma obrigação disfarçada. Uma obrigação? Sim. Quando você sente que precisa otimizar seu tempo livre, que precisa transformar seu hobby num side hustle, que precisa mostrar para o mundo que está sempre produtivo, aí a liberdade se transforma na sua própria prisão. E a gente vê a confissão dessa prisão nas redes sociais o tempo todo. Aquela cultura do tá pago. Treinar na força do ódio. Perfeito. O que é isso senão a admissão de que existe um capataz dentro da nossa cabeça nos chicoteando para fazer algo que nosso corpo não quer em nome de um ideal? E a gente confunde essa autoexploração com força de vontade, com disciplina. Acreditamos que é um querer genuíno porque a pressão para se adequar é imensa. Vem de todos os lados. Não é mais uma propaganda na TV que diz faça isso. São nossos amigos, nossos colegas, os influenciadores. Cria-se um ambiente onde não produzir, não se aprimorar... Não estar na correria... Isso é visto como um fracasso, como preguiça. A escolha de simplesmente não ser útil por um momento se tornou quase um ato de rebeldia. Certo. A gente montou o cenário, mas qual é o preço disso? Para onde essa busca infinita por desempenho nos leva no final do dia? A consequência mais falada e mais óbvia é o burnout, que não é só um cansaço, né? É o resultado lógico de um sistema que te força a acelerar até o motor fundir. É como um infarto da alma. Essa expressão é forte, mas precisa. O corpo e a mente simplesmente entram em curto-circuito. E as raízes desse esgotamento são muito profundas. Uma delas é a solidão. A solidão. Sim. Nessa sociedade do desempenho, o outro, o colega, o amigo, deixa de ser um parceiro de jornada e sutilmente se torna um concorrente, um obstáculo ou, no mínimo, uma régua para medir o nosso próprio sucesso. Essa expressão, infarto da alma, é pesada e assustador, porque a gente vê isso acontecendo ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. Amigos que somem das redes por meses porque precisam de um tempo, colegas que de repente surtam e pedem demissão do nada. A gente normalizou o colapso. Exatamente. Normalizamos. E essa competição constante nos isola. As conquistas se tornam solitárias. Você consegue a promoção, mas a primeira reação de muitos ao redor não é de alegria genuína. É de uma ansiedade interna de eu preciso correr atrás também. Isso. O sucesso do colega da faculdade que posta uma grande conquista não é motivo de comemoração. É um lembrete doloroso de que talvez você não esteja fazendo o suficiente. E a comparação é o combustível que mantém essa máquina girando sem parar. As redes sociais são a vitrine perfeita para isso. Uma rede de propaganda indireta de vidas perfeitas. Ninguém posta o boleto que não conseguiu pagar, a briga com o parceiro, o dia que passou de pijama na cama porque estava triste. Só os grandes feitos. A 7ª pós-graduação, o recorde na maratona. A viagem impecável para as Maldivas. Isso cria uma sensação constante de carência e culpa. De que a nossa vida é sem graça, que estamos sempre para trás. E essa dinâmica nos joga num estado de insatisfação perpétua. Porque a gratificação real,
O sentimento de pertencimento pressupõe o outro, o reconhecimento compartilhado. Mas se o outro agora é um rival? A conquista nunca preenche de verdade, ela só abre espaço para a próxima meta, e depois a próxima numa corrida que não tem linha de chegada. É um ciclo que só se quebra pela exaustão. É um ciclo vicioso, porque a pessoa só se permite descansar quando chega nesse ponto, na exaustão total. É daí que vem uma ideia muito provocadora, quase chocante, que diz que nesse sistema, o sujeito do desempenho se realiza na morte. Quer dizer, o ato de se destruir pelo trabalho e o ato de se realizar viram a mesma coisa. O colapso é o único ponto final que parece aceitável. Exato. E isso nos leva a uma outra consequência que é mais sutil, mas que talvez seja mais triste de todas. A gente perde a capacidade de curtir o momento, sabe? Deixar o tempo passar sem pressa. É como se a vida perdesse o cheiro, o sabor. Perdemos a capacidade para o que os filósofos chamavam de vida contemplativa e passamos a existir quase exclusivamente na vida ativa. Na vida de produção. Sim, e nesse modo tudo é visto pela sua utilidade. O que você quer dizer com utilidade? O filtro passa a ser sempre o que eu ganho com isso. A gente não consegue mais se conectar com as pessoas, com uma obra de arte ou com a natureza, simplesmente pelo prazer de estar ali. Uma conversa com um amigo vira networking. Uma visita ao museu vira conteúdo para o Instagram. Uma caminhada na praia precisa ser registrada no aplicativo. Para criar vínculos e significado de verdade, é preciso demorar-se nas coisas. Investir tempo sem o objetivo? Exato, sem objetivo produtivo. Mas nosso sistema não nos dá permissão para isso. O pé está sempre no acelerador. Nossa, isso me lembra uma história maluca da minha família que ilustra perfeitamente essa ideia. A minha mãe sempre preparava um peixe assado, uma delícia, mas ela sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe antes de colocar no forno. Um dia, já adulto, eu perguntei: "Mãe, por que você corta a cabeça e o rabo?" E ela me olhou e disse: "Não sei, meu filho. Aprendi assim com a sua avó." E a investigação continuou, imagino? Continuou. Fui na minha avó e fiz a mesma pergunta. E a resposta foi a mesma. "Ah, eu sempre fiz assim porque aprendi com a minha mãe, sua bisavó." Já estava virando um mistério. Total. Felizmente, minha bisavó ainda estava viva. Fui até ela e perguntei: "Bisavó, por que vocês sempre cortam a cabeça e o rabo do peixe?" E ela me olhou com a maior naturalidade do mundo e respondeu: O quê? "Ah, meu filho, é que na minha época o meu forno era muito pequeno e o peixe inteiro não cabia." É uma analogia perfeita. Não é? Nós continuamos seguindo a lógica da produtividade, cortando partes da nossa vida, o ócio, a contemplação, o tédio, sem nem nos perguntarmos o porquê. Fazemos porque o nosso forno de hoje, que é a sociedade do desempenho, parece nos exigir isso. Fazemos porque todos ao nosso redor estão fazendo a mesma coisa. E para onde essa falta de questionamento, essa vida superficial, nos leva como cultura? Leva ao que um pensador chamou de o inferno do igual. Sabe quando você abre o Instagram e parece que todo mundo foi para os mesmos 3 lugares nas férias? Japão, Maldivas, algum lugar da moda. E todos estão lendo os mesmos 5 livros do Clube do Livro, usando o mesmo filtro, fazendo o mesmo tipo de conteúdo. É isso. O mesmo podcast. Exato. Sem o tédio, o ócio e a introspecção, que são o terreno fértil da criatividade genuína, a originalidade desaparece. Não surgem mais grandes artistas ou pensadores, apenas replicadores de tendências. Exatamente. A genialidade, a grande arte, a filosofia profunda exigem tempo, exigem um mergulho qualitativo, exigem que você se perca em algo sem um objetivo claro. Algo que a nossa cultura de aprenda Nietzsche em 15 minutos ou resumo de livro em 10 tweets simplesmente não permite. Estamos sempre na superfície. Pulando de um estímulo para o outro, sem nunca nos aprofundarmos em nada e principalmente sem nunca nos aprofundarmos em nós mesmos. Então, olhando para toda essa jornada que a gente fez na conversa, parece que a troca não foi muito boa. Trocamos um chefe externo que tinha horário fixo E regras claras. por um chefe interno que nunca dorme.
que nos cobra desempenho no trabalho, na academia, nas férias e até na cama. A promessa de liberdade para sermos o que quiséssemos se transformou, na prática, numa obrigação implacável de sermos sempre mais, sempre melhores, sempre otimizados. Uma obrigação que, no fim das contas, nos leva a um cansaço profundo e, acima de tudo, terrivelmente solitário. Solitário, essa é a palavra. Porque a gente ainda encara o esgotamento como um fracasso pessoal, não como um sintoma coletivo de um sistema que nos adoece. A culpa recai sempre no indivíduo. Eu não estou dando conta, eu não sou produtivo o suficiente, eu preciso de mais gestão de tempo. É um peso gigantesco para carregar sozinho. E talvez isso nos deixe com uma provocação final. A pergunta que começou nossa conversa era algo como: produzir mais para quê? Certo. Talvez, depois de tudo isso, a pergunta precise mudar. Se a felicidade, as relações profundas, o propósito e o amor não são coisas úteis ou otimizáveis. Dentro dessa lógica do desempenho. Exato. Talvez a busca incessante por otimizar cada segundo da vida seja, na verdade, um desvio enorme do caminho para encontrar essas coisas. Então a provocação final é: o que aconteceria se a nossa meta, por um único dia, não fosse se tornar uma versão melhor de si, mas simplesmente ser?